Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nesse evento, que é uma realização do SEBRAE, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Tocantins. Esse evento, ele terá transmissão ao vivo através do canal do YouTube. Nesse momento, já vai começar a transmissão. A força capaz de mover o país vem de cada empreendedor que arregaça as mangas e faz acontecer. É nisso que o SEBRAE acredita, no trabalho duro e em mais liberdade, para quem quer produzir mais. Porque se um Brasil mais forte depende de todos nós, pode contar com a força do SEBRAE para empreender mais, fazer mais, inovar mais e trabalhar junto para construir um novo país. As soluções desenvolvidas pelo SEBRAE atendem desde o empreendedor, que pretende abrir seu primeiro negócio, a pequenas empresas que já estão consolidadas e buscam um novo posicionamento no mercado. Nesse evento, a gente conta com a presença de um público bem diversificado, né, entre líderes contadores. Aqui nós temos estudantes, né, a galera de Paraíso. Cadê os estudantes de Paraíso? Obrigado pela presença de vocês. E outros perfis empreendedores. E gostaríamos de apresentar nesse momento, pedir licença a vocês, para a gente apresentar uma solução do SEBRAE, para que vocês, líderes, gestores, possam, quem sabe, né, pensar em fazer inscrição e se tornarem equipes de alta performance. Segundo especialistas, liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Não é todo mundo que tem espírito de liderança e não se trata de um dom, mas é possível desenvolvê-lo. Um líder é uma pessoa cujas ações exercem influência sobre o pensamento e o comportamento de outras pessoas. Assim, o SEBRAE desenvolveu o Lidere, um produto premium para a formação e capacitação de líderes e gestores de empresas de pequeno porte. Com 36 horas de duração total, o Lidere oferece ao empresário condições para desenvolver habilidades de conduzir pessoas por meio de conteúdo e ferramentas práticas que irão ajudá-lo a melhorar a performance de suas equipes. São 32 horas presenciais divididas em 2 workshops, autoliderança e liderança para resultado. Cada um deles é subdividido em mais 2 partes. Lidere-se para liderar, lidere pelo diálogo, lidere pelo exemplo e lidere líderes. Para completar, mais 4 horas em que o empresário participa individualmente de 4 sessões de coaching, sendo de 1 hora cada, realizadas por especialistas do SEBRAE. Com um conteúdo inovador, atividades práticas e a inclusão de uma nova ferramenta de assessment, Facet 5, o Lidere é ideal para empresários e gestores que desejam se tornar líderes que promovam o desenvolvimento de uma equipe de alta performance. Lidere, o curso premium do SEBRAE para quem quer se tornar uma verdadeira liderança. Então, já estou vendo aqui vários gestores que têm perfil para esse curso. Acessem aqui o QR Code. E já peguem, né, as informações, qual tipo de perfil da sua empresa se enquadra. São pouquíssimas vagas e tem subsídio do SEBRAE. Tá? É um curso que a gente está agora apostando alto, que é o Lidere. Antes de começarmos a passar para as palavras aqui para o nosso presidente, eu gostaria de também falar que aqui no evento a gente conta com contadores da Lagoa da Confusão, de Paraíso. Cadê nossos contadores de Paraíso? Obrigado pela presença. De Guaraí também nós temos representantes. De Palmas, né? Nosso núcleo do Empreender de Palmas está aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria de convidar para fazer a abertura o presidente do Conselho de Contabilidade do Tocantins, para dar as boas-vindas, o contador Márcio Souza Ribeiro. Boa noite. Obrigado a todos pela presença. É sempre uma felicidade a gente olhar para esse auditório e estar lotado, né? Muito bom estar aqui.
Antes de fazer a minha fala, quero agradecer a parceria aqui do SEBRAE, em nome do nosso gerente regional, Amageldo Barbosa, parceiro forte nosso aqui, juntamente com o Conselho, está aí na parceria também para o nosso encontro de contabilidade, daqui a pouco também falar um pouquinho sobre o nosso evento. Cumprimentar aqui o nosso palestrante, Marcos Carrasco, que vem direto de Curitiba fazer essa palestra aqui para nós. Gostaria de cumprimentar aqui nosso ex-delegado, Nivaldo, seja bem-vindo. A conselheira Rosibelt, que está aqui conosco, de Paraíso. Nossa delegada também de Paraíso, Ana Luísa. Nosso conselheiro e vice-presidente de fiscalização, Paulo José, ele é que lidar direto com essas demandas do tema de hoje. Importante a participação dele. Queria também cumprimentar aqui o professor Paulo Benicá, da Unitim de Paraíso, e toda a mobilização, e os alunos que vieram de Paraíso. Obrigado pela presença. Aqui é a casa de vocês, futuros contadores. Verifiquei que também o professor Leonardo, da Faculdade Católica, está aqui conosco. Professora Doriane também, vi ela por aqui, professora lá da Unitop. A nossa vice-presidente do CRC, conselheira Núbia, está aqui conosco também, muito obrigado. E a ex-conselheira Cleia também. Uma satisfação ter todos vocês aqui conosco. Eu entendo que essa palestra ela tem uma finalidade muito relevante. O ano passado, o CRC Tocantins, através de um programa chamado Conexão CRC, nós visitamos ao todo 11 cidades no estado. E uma das pautas era essa. Nós fizemos mesa redonda de contabilidade para discutir o cenário da profissão. E um dos temas que veio muito é essa questão criminal, né? E é isso que a gente vai tratar aqui. Porque hoje nós temos dois cenários, falava com o palestrante há pouco. Nós temos situações onde o contador está sendo vítima, né, de mau caráter, de quadrilhas, de empresas que nos buscam, que a gente não sabe qual é a real intenção deles, nos buscam, a gente presta um serviço para eles, depois a gente acaba sofrendo ali. A gente tem visto direto busca e apreensão dentro do escritório de contabilidade, e nem sempre ali vai estar a participação do contador. E nós temos o cenário dos milagreiros, que acho que não é novidade para ninguém. Nós temos, infelizmente, maus profissionais utilizando do conhecimento contábil para praticar crimes, para aliar quadrilhas, para vender planejamentos tributários totalmente ilegais, né, em vez de elisão fiscal, totalmente evasão fiscal, contribuindo assim para o crime. Então é necessário separar o joio do trigo. Eu acho que a palestra ela tem a finalidade de nos clarearmos para saber até onde a gente consegue nos proteger, porque qualquer um de nós estamos sujeitos a qualquer hora sofrer uma busca e apreensão. Tivemos vários casos aí de as empresas de contabilidade ficar uma semana, 15 dias sem acesso ao seu banco de dados, não ser encontrado nada, ser prejudicado no seu trabalho, em função de empresas que vêm com o intuito de utilizar do seu conhecimento, da sua boa-fé e praticar crimes. Infelizmente, isso é uma realidade. A Câmara de Fiscalização tem agido de forma bem firme, com todo o apoio nosso da presidência nesse sentido, né? Temos suspendido profissionais, temos caçado profissionais, mas é importante frisar que o Conselho de Contabilidade ele só pode punir dentro do que está estabelecido no seu Código de Ética. Às vezes há cobranças em relação a nós, ao nosso trabalho, porque muitas pessoas sabem que tem profissionais cometendo crime e falam, o Conselho não faz nada. É importante vocês entenderem que todas as denúncias que podem ser feitas ao Conselho, ela pode ser anônima ou identificada. Se ela for identificada, você vai ter acesso ao resultado daquela denúncia, saber se o profissional foi punido, se foi absolvido, etc. Mas nós só julgamos a parte ética. Nós só podemos aplicar penalidades da conduta ética do profissional. Quando há um crime tributário e há participação do contador, nós só conseguimos fazer a punição disso após apurado, transitado em julgado, em última instância, aquele órgão que condenou, ele comunica ao Conselho de Contabilidade e através daquela decisão que já não cabe mais recurso, aí o Conselho tem condições de atuar em relação a crimes tributários. Então é importante que vocês
tenham esse conhecimento. Não quero tomar muito aqui o tempo, a minha fala é isso, um bom evento para nós, aproveitem o máximo, e é isso, muito obrigado, boa noite. Obrigada, presidente Márcio. Para falar em nome do Sebrae Tocantins, convidamos o senhor Amageldo Barbosa, que é gerente da Regional Metropolitana. Boa noite, gente. Nós lá do Sebrae ficamos muito felizes quando a gente tem um ambiente que tem a casa cheia. Porque a gente fica muito emocionado, porque é a nossa missão de vida lá. É fazer com que vocês tenham esse conhecimento aqui. Tanto eu, quanto Celina, Mirla e a equipe que está lá na recepção, nós temos isso como missão de vida. Então a gente fica muito feliz quando a gente vê a casa cheia. Nós lá do Sebrae, quero agradecer, Márcio, em nome de todo o Conselho Regional de Contabilidade, por essa parceria. O que a gente falou que poderíamos fazer, você disse, estamos juntos, e nós tivemos essa oportunidade de construir essa parceria de estar aqui com todos vocês juntos. Obrigado a todos os colegas do Sebrae que estão aqui, e também os contadores que são do núcleo de contadores do programa Empreender de Paraíso, que estão aqui, e os nossos contadores do núcleo do Empreender de Palmas, que está aqui também, na pessoa da Rai, da Amanda, do Dirceu, do Cássio e muitos outros que estão por aqui prestigiando esse evento. Nós ficamos muito felizes que é por eles que nós fizemos tudo isso. Foram por eles que nós conseguimos trazer a equipe do Carrasco, do Freeze Carrasco para Palmas. Nós tivemos em Natal, no escritório Rui Cadete. É um grande escritório de contabilidade que faz gestão do seu próprio escritório. E eles são magníficos na gestão do escritório de contabilidade dele. Nós ficamos encantados com o que vimos lá. E nós levamos 10 contadores aqui de Palmas lá para conhecer. E lá, uma das capacitações que eles ofertaram para as equipes dele lá no Rui Cadete foi essa palestra que vocês vão assistir hoje, da Freeze Carrasco. Imediatamente, quando eles passaram para nós já fizemos contato com eles e nós agendamos em novembro esse momento aqui com vocês. Então foi com muito carinho que a gente preparou, para que vocês possam absorver o maior conhecimento, colocar em prática o que tem aqui, e lá no Sebrae nós estamos à disposição. Além de contadores, vocês também são empresários de contabilidade. Vocês precisam estar preocupados com como é que está o RH de vocês, como é que está a liderança de vocês, como é que está o fluxo de caixa, como é que está as contas a pagar, como é que está a inovação, como é que está a tecnologia do seu escritório. Então não é só oferecer isso para os clientes de vocês. E você está como? Então por isso que o Sebrae existe e é por isso que nós estamos aqui à sua disposição, sempre que precisar. Aqui em Palmas a Mirla, que está aqui, lá em Paraíso está a Claudete, e os outros colegas do Sebrae que têm parceria como Indianópolis e Araguaína e etc. Márcio, muito obrigado. Em nome do Sebrae e do CRC, essa disponibilidade de você estar aqui conosco. Veio gentilmente, né, sem cobrar honorários, veio pela missão de vida que ele tem. Então, obrigado por disponibilizar esse tempo de vir para cá, estar aqui no Tocantins. Ofereci um passeio para ele, gente, atravessar a Praça dos Girassóis de ponta a ponta, mas ele não quis ainda. Mas já ofereci o passeio para ele. Ele disse que vai testar se amanhã dá conta, né? Márcio, muito obrigado, né? Agradeço toda a equipe da Freeze Carrasco por esse momento aqui conosco. E desejo boa palestra. Nós do Sebrae, aqui em Palmas, nós ficamos aqui em frente à Van, aquele prédio ali bioclimático. Então, quando vocês passarem, nós estamos por ali, sempre que possível, para poder atender vocês. Obrigado e bom evento. Obrigada, Mageldo. E até estava na próxima fala aqui, né? E esse evento surgiu, né, idealizado após essa visita técnica dos contadores que a gente tem do Núcleo Empreender a Natal, no Rio Grande do Norte. E na oportunidade, mais uma vez, eu quero agradecer aos núcleos que estão aqui presentes, inclusive de Miracema, aqui na pessoa do Robson, né, de Paraíso e de Palmas. E não vamos enrolar muito não, vamos chamar para falar sobre o tema Compliance e Segurança Profissional para Contadores,
Mecanismo de Prevenção à Responsabilidade Criminal. Ele que é bacharel em Direito pela UniOeste e Ciências Contábeis pela Unipar. É especialista em Direito Aplicado, Direito Tributário, Direito Penal Econômico e Compliance Penal, com ênfase na advocacia criminal. É ex-professor universitário e de cursos preparatórios para a OAB e concursos públicos e autor de várias obras e advogado sócio do escritório Frise Carrasco. Eu convido Marcos Vinícius Carrasco para que faça uso da palavra e apresente para nós o tema. Primeiramente, muito boa noite a todos. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer pelo convite que me foi feito pelo Sebrae, através do Magel, da Mirla, que me aturou ao longo desses meses também, não poderia deixar de lembrá-la aqui. E também gostaria de agradecer pela recepção que o presidente Márcio me conferiu aqui na noite de hoje. A todos vocês, muito obrigado. E também não poderia deixar de estender meus agradecimentos a todos que se deslocaram de suas casas para comparecer ao evento aqui, para trocar um pouco de experiências profissionais e entender um pouquinho mais a respeito das consequências. Pediram para trocar. Alô? A respeito das consequências, dos riscos a que profissionais de contabilidade estão sujeitos em razão do simples desempenho de sua atividade profissional. Eu já vou pedindo desculpa se eu aumentar um pouco o tom, o pessoal que está mais aqui na frente, do lado das caixas de som, se ficar muito alto, porque eu me empolgo, só dá uma sinalizada que eu reduzo, tá? Sem mais delongas, então, vamos começar a falar de um tema bem leve, vamos falar de responsabilidade criminal de contadores. Pessoal que está na faculdade, não desanime, aqui a gente vai entender quais são os riscos e como evitar corrê-los no exercício da profissão. E para começar a falar disso, eu poderia chamar a atenção para os tais dos crimes falimentares. Nós temos a Lei 11.101, uma série de crimes que, por vezes, acabam sendo praticados por contadores, de forma inadvertida. Coloquei aqui alguns. Crime de caixa 2, contabilidade paralela. Todo mundo aqui já ouviu falar. Violação de sigilo empresarial. Durante um processo falimentar, durante um processo de recuperação judicial, o compartilhamento de algumas informações sensíveis da empresa pode frustrar por completo, seja a RJ, seja a arrecadação de bens no âmbito da falência. Esse tipo de conduta configura crime. Poderia falar também do crime de indução a erro, que ocorre quando o contador presta informações imprecisas ao administrador judicial. Poderia mencionar o crime de favorecimento a credores. Sabe aquele cliente que está numa RJ e tem um fornecedor essencial para o desempenho da atividade dele? Que fala, olha, eu posso perder qualquer fornecedor, eu posso perder qualquer parceiro, mas esse eu não posso perder, porque se eu perder esse parceiro comercial, aí a minha RJ vai ser convolada em falência. Então vamos dar um jeito de pagar com prioridade os créditos dele. Esse tipo de conduta também configura um ilícito penal. Indo um pouquinho mais adiante, omissão de documentos obrigatórios. Antigamente acontecia com mais frequência. Vocês tinham aqueles famigerados livros contábeis físicos, né? Ficava no estoque por um bom tempo, quando pegava vinha ácaro, via aquela poeira que só fazia bem para asma. Experimente extraviar um daqueles livros. A empresa entra em RJ, se exige um daqueles livros, não é apresentado. Por quê? Extraviou, porque estourou um cano, inundou e se perdeu aquele livro. Sem o registro de um boletim de ocorrência, crime, omissão de documento obrigatório. É claro, hoje não acontece mais tanto porque os livros são todos digitais e por aí afora. Nós poderíamos começar por aqui. E por que poderíamos começar por aqui? Porque os nossos números indicam que o número de recuperações judiciais e falências tem aumentado ano após ano. Eu sei, vocês sabem, quem está lá no fundo sabe ainda mais que não dá para ver. Eu tinha uma expectativa de que os números iam ficar um pouco maiores, tá? Mas, para resumir os dados que estão aqui, e vocês podem visualizar escaneando o QR Code, do total de empresas que entra com RJ, e no ano de 2024 nós tivemos 2.273, aproximadamente metade quebra. Esses são dados oficiais. Foram divulgados pelo pessoal do Serasa Experian. A gente poderia começar nossa abordagem por aqui. Poxa, mas por que começar falando de crimes falimentares? Por que começar falando disso? Bom, porque no momento em que a empresa entra com RJ, no momento em que a empresa entra em um processo de falência,
ela abre as portas, ela abre suas portas e mostra tudo que tem em seus registros contábeis para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, que vão ali dentro procurar eventuais incongruências que a levaram àquela situação de insolvência. Vão procurar elementos indicativos de, quem sabe, uma contabilidade criativa. Então, uma contabilidade deficitária pode sim acabar fazendo com que um contador venha a responder por esse tipo de crimes. Mas, como eu disse, isso aqui era só uma possibilidade. Eu poderia começar a tratar do nosso tema por aqui. Não vou. Escolhi um campo um pouquinho diferente. Por quê? Creio que todos aqui já ouviram falar dos famosos crimes de colarinho branco, ou, para gastar todo o meu inglês, white collar crimes. Olha que coisa bonita, né? Que são crimes de escritório. Poxa, mas eu vim aqui para falar de responsabilidade criminal de contador. Eu nem dono do escritório de contabilidade sou. O que eu vou querer saber de crime de colarinho branco? Toda e qualquer pessoa pode praticar um crime de colarinho branco. Crime de colarinho branco é só uma terminologia que foi criada para separar a criminalidade comum, homicídio, latrocínio, tráfico, dos crimes de escritório, crimes que você não precisa sair de dentro de uma sala para praticar. Simples assim. Então, contadores, empresários, qualquer pessoa pode praticar os famosos crimes de colarinho branco. E nos últimos anos, a gente tem tido uma atenção diferenciada para esse tipo de infração penal. Os mais jovens, talvez não. O pessoal que possui um pouco mais de idade, o pessoal da minha época, para trás inclusive, quando se sentava para almoçar com os pais à mesa, costumava assistir um noticiário e ali passavam notícia dos crimes que ocorreram na região, na cidade, por aí afora. Né? Que programa indigesto, não é verdade? E era muito comum o que antigamente? A gente ouvia falar de roubo, furto, outros crimes como tráfico e por aí afora, mas ninguém ouvia falar de sonegação, lavagem de capitais, crimes licitatórios, crimes cibernéticos. Isso tudo era uma realidade muito distante. Mas com o passar do tempo, a população foi percebendo que não eram só esses crimes que geravam um prejuízo expressivo para a sociedade como um todo. Se foi percebendo por conta de grandes operações que os chamados crimes econômicos muitas vezes eram muito mais prejudiciais do que o crime que era praticado por um indivíduo que roubou roupa do varal, pelo indivíduo que furtou um celular. Se percebe que não é só o caso de dar atenção para os crimes comuns, nós também precisamos olhar para o lado, para aqueles crimes que são praticados, em regra, por empresários, por políticos, dentro do escritório, crimes de colarinho branco. E por conta dessa percepção da relevância que os crimes de colarinho branco têm, o que acontece? A sociedade passa a exigir uma resposta, passa a exigir que o Poder Judiciário e Legislativo atuem para reprimir esse tipo de conduta. Olha só, eu estou vendo aqui o ladrão sendo preso, estou vendo o traficante sendo preso. Mas por que quem é poderoso, digamos assim, não é preso? Por que quem figura como empresário e pratica uma sonegação, eu não vejo sendo preso? Qual que é o motivo desse tratamento diferenciado? Então, os nossos poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, passam a trabalhar focando nisso. Tivemos grandes operações no passado que chamaram nossa atenção para a seriedade desse tipo de conduta e fizeram com que houvesse uma mudança de mentalidade. Tanto que hoje é muito comum a gente ligar no noticiário e ver notícia. Empresa tal foi autuada pela Receita Federal em tantos milhões. O Ministério Público já deflagrou o processo criminal contra o empresário. E tantas outras notícias desse gênero. Agora, de nada adiantava nós criarmos mecanismos para reprimir a prática desses crimes se nós tínhamos uma diferença entre a criminalidade comum e a criminalidade empresarial. Qual era? As pessoas que vos falam, as pessoas como eu, advogados. Querendo ou não, pessoas que têm acesso a mais recursos conseguem contratar bons advogados que acabavam fazendo com que os processos fossem levados às últimas consequências e acabavam caindo na prescrição. Ou seja, aquela ideia de se punir quem praticava crime de colarinho branco enfrentava essa dificuldade, processo físico. Um processo que demorava para tramitar. No tempo em que eu era estagiário, para fazer a movimentação de um processo, a gente pegava aquele caderno, aqueles vários volumes, fazia um bem para a coluna que minha Nossa Senhora.
Era para levar para o gabinete. Batia um carimbo, registrava a data, assinava, ia no livro de protocolo, registrava a retirada do processo do cartório, levava até o gabinete do juiz. Lá era registrada a entrada do processo, ele era colocado numa pilha. Depois de tanto tempo, o juiz chamava lá para pegar o processo de volta, trazer para o cartório, fazer o protocolo, cumprir todos os despachos, todas as determinações, e só então impulsionar o processo. Demorava-se meses para um processo tramitar. Hoje não. Hoje a realidade é muito diferente. Aquele problema que nós tínhamos por conta do processo ser físico foi superado. Hoje o nosso processo é eletrônico em absolutamente todos os estados desse país. E, via de consequência, o trâmite do processo é muito mais rápido. Acabou aquela história do advogado ir até o cartório, pegar o processo, levar para o seu escritório e ali deixar o processo dormindo sono esplêndido por anos. Hoje, com um clique, o processo vai para a mesa do juiz, outro clique ele volta para a mesa do cartório, mais um clique vai para o advogado, o processo tramita muito rápido. Processos criminais, por vezes, em menos de um ano, já contam com denúncia e sentença. O trâmite está cada vez mais rápido. E a gente vai para o agravador. Nós começamos a dar uma visão diferenciada para os crimes de colarinho branco por causa da aspiração social. Procuramos mecanismos para efetivar punições. Aceleramos o trâmite do processo. E agora nós entramos num cenário em que a crise financeira passa a exigir captação de recursos. E eu imagino que todo mundo que está aqui sabe que uma das principais vantagens, benefícios, melhor dizendo, que são inerentes aos crimes tributários é o fato de que o parcelamento para a investigação e o pagamento do débito tributário faz o quê? Extingue a punibilidade. E é o pagamento realizado a qualquer momento. Carrasco, a qualquer momento mesmo? A qualquer momento. Não, é só até o trânsito em julgado. A qualquer momento. Exemplo, processo transitou em julgado, condenação, 100 anos, regime integralmente fechado, não. Regime fechado para iniciar o cumprimento de pena. Polícia está na porta de casa batendo. Sai, estou com mandado de prisão aqui, algema, vamos para a cadeia. Vai no computador, gera DARF, paga o tributo, vai na porta, não me leva. Está extinta a punibilidade. É um pouco exagerado o exemplo, mas é para que vocês entendam que o pagamento, a qualquer momento, extingue a possibilidade de responsabilização criminal em casos de crimes tributários. Então, essa crise econômica passa a fazer com que a investigação de crimes tributários seja muito interessante. Seja para coibir esse tipo de conduta que é prejudicial a todos nós, seja para arrecadar recursos. Tá? E além da crise econômica, depois nós temos mais um fator que vem a ajudar na persecução dos crimes de colarinho branco, o aprimoramento dos sistemas de cruzamento de dados da Receita. Hoje, absolutamente tudo que se faz passa, de alguma forma, pela Receita. Eles têm uma base de dados sensacional. A forma como ela é utilizada vai variar de auditor para auditor, é bem verdade, mas a base de dados está lá, existe e é bastante completa. Tá? E, por fim, a gente tem a questão da publicização da vida privada. Não bastasse o banco de dados com que a Receita conta, para aqueles casos em que a coisa é feita de uma forma muito bem escondida, as pessoas costumam pecar na divulgação do que fazem em suas redes sociais. Eu já vi N casos em que sonegações foram descobertas por conta da ostentação de uma condição de vida incompatível com os rendimentos que empresários declaravam. Isso é bastante comum. Tá? E aí a gente chega no ponto mais crítico. Inflação normativa. Eu já ministrei essa palestra em vários lugares. E até hoje, ninguém, absolutamente ninguém, levantou a mão. Eu sei que aqui tem contadores dos mais gabaritados desse país, então eu tenho fé que hoje alguém vai levantar a mão. Levanta a mão para mim aqui quem entende tudo de ICMS. Mas, gente, é só um tributo. Ninguém. Sério, ninguém. Parece piada, mas é caótico. Quem é que vai levantar a mão e falar, eu entendo tudo do ICMS? Para entender tudo de um estado já é complicado, imagina de todos os estados desse Brasilzão. Fora isso, né? Não é só o tributo em si. Cada produto em cada um dos estados muitas vezes tem regras diferentes, alíquotas diferentes. É um manicômio, não é verdade? Né? Por que eu chamo atenção para isso?
por conta dessa loucura que a gente tem aqui no nosso país. Talvez alguns já conheçam esses dados. Isso aqui foi retirado do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Tá? Aqui nós temos o total de normas tributárias que foram editadas desde 1988. Carrasco, por que 1988? O ano que eu nasci, estou brincando. Ano em que entrou em vigor, que foi promulgada a nossa Constituição Federal. Tá? De lá para cá, 45.818 normas federais, mais de 170 mil normas estaduais, mais de 300 mil normas municipais. Bastante coisa? Um total de 517 mil normas. E aí alguém poderia levantar a mão e falar, não, mas olha só, está trabalhando na lacuna aqui. Porque aqui a gente tem a informação do volume de normas que foram editadas. Ser editada e estar em vigor são coisas diferentes. Né? Às vezes uma norma entra em vigor, dali a pouco vem outra e a revoga. Ou vem uma terceira e revoga outras 2 ou 3, não é verdade? Concordo com vocês. Então, o que está em vigor até hoje? 35 mil normas, 404 mil artigos, 941 mil parágrafos, 3 milhões de incisos, 396 mil alíneas. Só isso. Isso aqui é o que o contador tem que entender para falar que entende tudo de direito tributário. Isso aqui. Pouquinha coisa, né? Agora, vejam só. Este é o nosso cenário de hoje. Acabou? Vai ficar mais complicado? Vai ficar mais complicado, eu já vou explicar o porquê mais adiante. Tá? Para quem não conseguiu visualizar a dimensão do problema, eu tentei ilustrar aqui. Se a gente pegasse essas normas de direito tributário, imprimisse em folha A4, Arial 12, todo mundo conhece isso por conta do TCC, quem não conhece vai conhecer, e fosse colocando uma do lado do outro, a gente teria folha suficiente para dar 2 voltas na Praça dos Girassóis. Bacana, né? Depois que o Margeldo me falou, para fazer uma caminhada, eu fui ver qual era a distância, 3,5 km. Né? Eu, como bom atleta de escritório, vou declinar gentilmente da oferta, viu? O coração não aguenta, não. Essa aqui é a extensão da nossa dor de cabeça. E o que estava ruim, pior, obviamente. Por quê? Além da inflação normativa, hoje nós temos órgãos que são especializados em apurar a ocorrência de crimes tributários. Nós temos o famoso CIRA, Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Aqui está a estrutura dele na esfera estadual. Existe em praticamente todos os estados do Brasil. O CIRA é composto por um membro do Ministério Público, um membro da Receita Estadual, um membro da Procuradoria do Estado e, por fim, um delegado de polícia, na maioria das vezes. Nós também o temos na esfera federal agora. Esse órgão aqui é especializado, como o próprio nome sugere, na recuperação de ativos. E, para tanto, ele se aperfeiçoou em matéria de crimes tributários. Porque ou você consegue recuperar o ativo levando o empresário a parcelar o débito tributário e, eventualmente, a fazer o pagamento do tributo, ou você consegue recuperar esses recursos através de bloqueio de bens. Então, dentro de todo esse contexto, essa é a atenção que os crimes tributários têm recebido hoje. Tá? E quais são os crimes tributários? Vamos falar de 4 principais aqui e dividir eles em 2 grupos. Crime de sonegação, que pode ser a sonegação propriamente dito, está no artigo 1º da Lei 837, pena de 2 a 5 anos. Crime de sonegação de contribuição previdenciária. Quando eu falo de sonegação, eu estou falando da redução da carga tributária que ocorre quando eu altero algum fator, pode ser um fato gerador, que reduz a extensão da minha obrigação. É basicamente empregar fraude para alterar a quantidade de tributo que eu tenho que recolher. Do outro lado, nós temos outros 2 crimes. A apropriação indébita fiscal, vocês devem conhecer isso por conta do ICMS. Atualmente se entende que deixar de fazer o pagamento de ICMS devidamente declarado até nos centavos configura esse tipo de crime. Deixar de repassar imposto de renda retido na fonte configura esse crime. Também há a apropriação indébita previdenciária, que ocorre quando é feito o desconto da contribuição previdenciária por parte do empregador e isso não é repassado. Então nós temos 2 grupos de crimes tributários aqui. Um que exige fraude e outro que não exige fraude alguma.
que exige simplesmente que o tributo declarado de forma adequada deixe de ser repassado. E qual que é a diferença? Pena. No primeiro grupo, a pena é um pouco mais pesada, de 2 a 5 anos. 2 a 5 anos não é uma pena nem muito elevada, não é verdade? Afinal de contas, até 4 anos eu sei que a pena é substituída por restritiva de direitos. Explicando, pena restritiva de direitos é prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, a famosa cesta básica, limitação de final de semana, todo mundo que é casado conhece, né? E quando a gente fala dos crimes de ausência de repasse, de tributo, da apropriação indébita, enfim, a pena é menor ainda, de 6 meses a 2 anos. Poxa, 2 anos vai cair no juizado especial criminal. Eu sei, as penas são brandas. O problema é que esse tipo de crime não é praticado uma única vez. Quem deixa de pagar o ICMS o faz ao longo de um período considerável de tempo. E normalmente por conta de dificuldade financeira, não é verdade? Quando a crise vem, ela vem, chegou em janeiro, fevereiro, ela fala assim, acabou, estou indo, agora volta para a bonança? De jeito nenhum. Uma crise vem e se instala, quiçá por anos. O setor têxtil está aí para provar isso para a gente. É um setor que vem passando por muita, mas muita dificuldade, né? E quando eu tenho um crime praticado ao longo de um período considerável de tempo, a pena dessa infração penal vai aumentando. Quando o tributo sonegado é muito expressivo, a pena também se exaspera. Casco, tudo isso é muito bonito, talvez até muito traumático, mas não estou vendo tanta gravidade aí ainda não. Tudo bem. Imaginem vocês que a empresa conta com 3 sócios, ou 2 sócios e um contador, que se reúnem e decidem, olha, vamos deixar de pagar o ICMS. Por quê? A empresa está com muita conta, não tem a menor possibilidade da gente dar conta de pagar tudo, a gente tem que escolher entre funcionário, as contas de energia, água, luz, enfim. Além disso, o contador, que é importante, né? O advogado também é importante, tem que pagar o fornecedor ou o fisco. Sem funcionário, minha empresa não gira. Se eu não comprar os insumos, também não tem como eu produzir. Sem água e energia não roda. Sobram alguns sacrifícios, contador, advogado ou fisco. Então, normalmente vai o contador, o advogado, depois o fisco vai embora. Se essas pessoas tomam em conjunto essa decisão, elas podem ser implicadas num crime de associação criminosa. 3 pessoas se reuniram e decidiram praticar crimes. Que crimes? A ausência de repasse de tributo. E existe a possibilidade ainda de se alegar que houve até uma lavagem de capitais. Vamos supor que o recurso que se deixou de repassar ao fisco foi empregado em outra finalidade, não para fazer frente às despesas da empresa, mas sim para comprar uma caminhonete, um apartamento e tantas outras coisas. Entra em campo a lavagem de capitais. Tudo isso dentro do contexto da sonegação. Casco, mas isso aqui é crime de empresário. Eu não vejo a menor possibilidade de um contador responder por esse tipo de infração penal. Será? O artigo 29 do nosso Código Penal, que está ali desde 1940 só, estabelece que todo aquele que concorre para a prática de uma infração penal incide nas penas a ela cominadas, na medida de sua responsabilidade. Traduzindo, o que isso significa? Você ajudou a praticar o crime? Então você vai responder por ele. Você estava por trás do operacional técnico? Então venha cá que existe a possibilidade de você responder por essa infração penal, na medida de sua responsabilidade. E para quem ainda não acredita, está aqui. Algumas reportagens que eu pincei da internet para mostrar para vocês. Empresário e contador são condenados por sonegação. GAECO deflagra operação contra contadores que cometiam fraudes em documentos. Contador da família se torna réu por organização criminosa e corrupção passiva em processo. PF indicia 41 suspeitos em investigação sobre fraude em empresa e inclui ex-funcionários da contabilidade. Ex-contador determinada empresa é alvo de busca e apreensão. Empresário e contador são presos em operação que mira suposta associação criminosa que causou um prejuízo de mais de 2 milhões, e, é claro, a cereja do bolo. Eu não contei para vocês, mas vou contar agora. O Poder Legislativo ama contadores. Olha só que interessante. CCJ aprova a tipificação de fraude contábil e recompensa para denunciante. Isso aqui ainda não passou, mas basicamente é o seguinte. Aconteceu alguma coisa de errado no escritório? Pensa bem como é que está o relacionamento com o estagiário, que vai falar, é? Então, eu estou desligado? Espera. Brincadeiras à parte, que é para poder quebrar um pouco do clima pesado que a palestra acaba gerando,
existe sim a possibilidade do contador ser responsabilizado por crimes de colarinho branco, por crimes tributários. Tá? E como eu disse para vocês, o que está ruim pode piorar. Porque todo mundo aqui, eu tenho certeza que já ouviu falar de uma coisinha chamada reforma tributária. Né? Carrasco, não me preocupe com isso não. São 33 anos, se não me falha a memória. A hora que isso aí for implementado de fato, eu já estou aposentado. Quiçá quando terminar a mudança fática, que é a questão do repasse, que lá se vão 70 e poucos anos. Né? A reforma tributária veio com duas propostas. Simplificação das normas que regem o nosso segmento tributário e, mais do que isso, acabar com a chamada guerra fiscal entre os estados. Né? A ideia é que ela fosse tributariamente neutra, ou seja, o que a gente vai arrecadar de tributo não vai mudar 1 centavo para mais nem para menos, vai continuar a mesma coisa. Essa era a ideia, era a proposta. Né? E o que aconteceu? Vai ter uma simplificação normativa, será? Sim ou não? Vamos pensar comigo. São 5 tributos que vão virar 3. Nós temos de um lado a CBS, que vai ser de competência da União e que vai substituir IPI, PIS e COFINS, e do outro nós temos o IBS, que vai ser de competência dos estados e vai substituir ISS e ICMS. E, é claro, o imposto do pecado, o ISS, que é de competência da União e vai pegar uma fatia do IPI. Simplifica, será? Facilita a vida de vocês? A minha? A nossa? Eu digo que não. Por quê? Para que isso seja implementado, se vão alguns anos. A reforma tributária vai entrando em vigor de forma gradativa a partir do ano que vem, substituindo 1% de um tributo no começo, depois 2% de outro. Ela vai terminar de ser implementada, se minha memória não falha, lá em 2033. E ao longo de todo esse tempo, adivinhem só, os senhores que aqui estão, eu, todos nós, vamos ter que conviver não só com aquelas mais de 500 mil normas, como também com as normas que foram editadas para a reforma tributária. Não basta entender de todos os tributos que nós temos hoje, teremos que entender também da CBS, do IBS e do IS. Tudo isso dentro de um regime de transição. Tá? Então, vai ficar mais complexo. E por que eu falo que vai ficar mais complexo? Bom, quando nós tratamos de crimes tributários, a pior consequência vai prestar serviço à comunidade, comparecer periodicamente em juízo, pagar a cesta básica, e vai ficar por isso. A pena começaria a se tornar mais grave no regime semiaberto, que é aquele que é atribuído quando a pessoa é condenada a mais de 4 anos e menos de 8. Mas regime semiaberto no nosso país existem raríssimas vagas. Então, como regra, a pessoa que é condenada a cumprir pena em regime semiaberto acaba fazendo o quê? Cumprindo a pena em regime aberto. É o que a gente chama de semiaberto harmonizado. Então, para ser preso por conta de um crime tributário, há que se fazer um esforço muito grande. Tá? Por isso que eu digo, a pior consequência, muitas vezes, nem é a pena privativa de liberdade. Muitas vezes. Né? Vai lá, a pessoa foi condenada a 10 anos, vai pegar regime fechado inicial? É claro que isso é grave. Mas tem outras consequências que muitas vezes nós esquecemos. Consequências que são tão graves quanto ficar preso e talvez até pior. E a primeira delas, nós temos um rol de 11 medidas cautelares pessoais no nosso país. O que é isso, minha Nossa Senhora? São medidas que, de alguma forma, restringem a nossa liberdade. A mais famosa, obviamente, é a prisão. Temos outras tão famosas quanto, a exemplo de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar do país, obrigação de comparecer periodicamente em juízo, proibição de se ausentar da comarca onde reside, dentre tantas outras. Essas são algumas das medidas que podem ser impostas a quem pratica um crime dessa natureza. Poxa, mas isso aqui não é tão gravoso, não? Não. Para começar a cumprir pena, você vai precisar ter seu trânsito em julgado. Ou seja, em regra, só vai ser preso naquela hipótese de regime fechado com uma pena altíssima quando o processo criminal se encerrar, quando não houver mais margem para recurso. A medida cautelar de natureza pessoal, ela já pode ser imposta na largada da investigação. Como assim a largada da investigação? O Ministério Público vai pegar cópia do processo administrativo fiscal, do PAF, ou, como é chamado em alguns estados, auto de infração e imposição de multa, AIM. Lá já vai ter a prova da ocorrência do crime. Crime de sonegação, qual que é a prova? A existência do débito tributário.
Como que eu provo a existência do débito tributário? Em caso de sonegação, com o trânsito em julgado do processo administrativo fiscal. Em caso de apropriação indébita, é simplesmente só pegar a informação contábil fiscal da empresa e pronto. E com base nessa informação que vai provar a ocorrência do crime, o MP vai atrás de quem? De quem são os responsáveis por essa infração. Normalmente, vai olhar para o contrato social da empresa, vai olhar para quem é o responsável técnico dela. Isso, é claro, responsável técnico nos casos de sonegação. E aí, vai pedir, quem sabe, tornozeleira. Olha que situação agradável, ir para o trabalho com uma tornozeleira eletrônica. Vai pedir, enfim, isso aqui não exige que seja demonstrado culpa, ou melhor dizendo, não exige que seja demonstrado que a pessoa efetivamente praticou o crime. Essa certeza de que o crime foi cometido por alguém só vem no final do processo criminal. Isso aqui já vem no começo. E a pior parte? O que vem no começo pode não se confirmar no final. Entre uma investigação deflagrada, uma denúncia oferecida, uma denúncia recebida, uma sentença condenatória transitada em julgado, nós temos o nosso manicômio tributário. O que diferencia um crime tributário de um erro contábil? Qual que é a diferença? Eu vou dizer de uma forma muito simples. Interpretação. É o fiscal, é o auditor da Receita que vai olhar aqueles dados, que vai dizer se aquilo é um crime ou não. É ele quem vai analisar e determinar, de acordo com a experiência dele, de acordo com a vivência dele, e o promotor vai fazer esse mesmo filtro, se naquele caso em específico ele está diante de um erro contábil, de uma elisão fiscal que é perfeitamente lícita, ou se ele está diante de uma sonegação. Feito isso, ele vai lavrar o auto de infração, o auto de infração eventualmente vai transitar em julgado, e existe a possibilidade de o contribuinte depois, através de ação declaratória de nulidade, através de embargos à execução, desconstituir esse débito. Olha que situação maravilhosa. Constituiu o débito, sonegação caracterizada. Vamos começar uma investigação iniciada. Denúncia oferecida. A empresa resolve entrar com ação anulatória, porque a compreensão do fisco a respeito daquilo está completamente equivocada. E o que a gente tem de tese para provar isso não está escrito. Processo criminal avançando, todo mundo com tornozeleira, alguns chegaram a ser presos temporariamente lá no curso da investigação. De repente, o juízo tributário fala, o juízo civil fala, olha, realmente, esse lançamento está errado. Vou anular. Não tem débito tributário nenhum. Se não tem débito tributário, tem sonegação? Não tem. O processo criminal vai ser arquivado. Mas e todo aquele prejuízo decorrente de uma medida cautelar pessoal? E a prisão temporária? E o monitoramento eletrônico? Isso aqui vem antes da condenação. Muito antes da condenação. E não é só isso. Além dessa medida cautelar de natureza pessoal, nós temos também a medida cautelar de natureza patrimonial. Todo mundo aqui já ouviu falar certamente de arresto, sequestro e hipoteca legal, que são basicamente medidas de bloqueio de bens. Para que uma empresa, para que o patrimônio de uma empresa seja transpassado e pelas dívidas fiscais responda o seu sócio, o que é necessário? IDPJ, né? Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. É uma dor de cabeça absurda para se conseguir essa desconsideração de personalidade. O patrimônio do sócio só vai responder quando demonstrado fraude e alguns outros requisitos. Mas é chato de conseguir isso. Agora, na esfera criminal, não. É possível atingir de plano o patrimônio das pessoas físicas envolvidas na prática do crime. Sabe o que é necessário? Prova da materialidade do crime. Tecla SAP. Prova de que o crime aconteceu. E o que mais? Indícios de autoria. Como que isso é suprido muitas vezes? Prova de que o crime aconteceu. Processo administrativo fiscal. Vai demonstrar que tem o débito tributário. Indício de autoria. Quem é o contador responsável, quem é os empresários que figuram como administradores da empresa. É o que vai bastar muitas vezes para que seja feito o bloqueio patrimonial dessas pessoas. Para que todo o patrimônio que elas possuem seja constringido para assegurar a reparação do prejuízo causado pela prática do crime. Para assegurar que aquele débito sonegado seja efetivamente pago. Ah, mas isso aí libera rápido, né? Libera não.
Para que seja liberado um patrimônio bloqueado nesses termos, é necessário que a pessoa seja absolvida, tá? E na ausência de absolvição, o patrimônio vai ficar bloqueado. Por quanto tempo? Até a sentença penal condenatória transitar em julgado. Ah, daí libera. Não da forma como se espera. Se libera para que ele seja vendido e os recursos captados sejam utilizados para pagar o débito tributário. Interessante, né? Um jeito muito mais fácil de se chegar ao patrimônio de quem está sonegando, supostamente sonegando. E além disso, medidas cautelares probatórias. O nosso presidente mencionou aqui no começo da noite que isso é recorrente, e de fato é. Dentre as medidas cautelares probatórias que nós temos, a mais comum, a que mais se popularizou, é aquela que acaba acordando a pessoa às 6 da manhã, 7 da manhã, com batidas na porta, normalmente por um japonês usando óculos escuros. Não é verdade? Chega lá, abre a porta, Polícia Federal, pronto. Acho que é o pesadelo de todo mundo aqui, né? É uma medida cautelar probatória de busca e apreensão. Agora pensa, isso tudo que eu falei para vocês não exige condenação. Isso tudo exige, no máximo, uma investigação deflagrada. E nem são, do meu ponto de vista, desse lado direito aqui, nós nem temos as piores consequências que uma pessoa pode enfrentar por conta de tudo isso. Eu falei que ia ficar traumático, vai ficar pior, tá? Só por desencarno, tem uma ambulância do lado de fora, alguma coisa? Por que isso aqui não é o pior? O pior é a sanção social. Quer saber o porquê? Aquilo tudo acontece na fase de investigação normalmente. Pense o senhor, a senhora, que prestou um serviço esporádico para uma empresa, não tem contrato de prestação de serviço, mas foi uma coisa esporádica. E que agora, em pleno 2025, se depara com a Polícia Federal, com a Polícia Civil, enfim, com aqueles grupos especiais de atuação, arrebentando a porta da casa às 6 da manhã, pegando o computador, levando documento, fazendo aquele auê. Mídia filmando, isso sai nas redes sociais, os vizinhos olhando. Saiu nas redes sociais. O primeiro comentário a notícia vem sempre assim: contador é alvo de operação do Ministério Público por suspeita de ter contribuído para a sonegação de tanto, por suspeita de participar de grupo que fraudava precatório, enfim, N situações. Primeiro comentário que vem embaixo nas redes sociais, qual é? Calma, não vamos tirar conclusões precipitadas, lembrem-se que a investigação está no começo, ele é presumidamente inocente, via de consequência é necessário esperar uma condenação efetiva transitada em julgado para que possamos chamá-lo de criminoso. Até lá, inocente ele é. Primeiro comentário, né? É só que não. O primeiro comentário é o quê? Eu sabia! É o quê? Aquele escritório de contabilidade pequenininho virou aquele monstro, aquele escritório em pouco. Ah, mas tinha alguma coisa errada. O vizinho, então, aí, ó. Não te falei? Aí, ó. A grama dele estava mais verde, né? Lá a grama dele, como é que é? Sanção social. Tá? E essa sanção social, ela não tem endereço. Ela vai no ambiente profissional, ela vai no ciclo de amizades de vocês, vai no ciclo, infelizmente, também vai chegar invariavelmente no ciclo de amizade dos filhos e por aí afora. E isso traz a próxima consequência, que é o quê? Dano psicológico. A pessoa que praticou o crime de sonegação, a pessoa que contribuiu para a prática desses crimes, em certo momento, acaba aceitando que o que está passando é consequência de algo que praticou. Mas aquela pessoa que atuou de forma escorreita, correta e se viu implicada nesse tipo de situação, ela perde noites e mais noites de sono. A paz familiar vai embora, vai para o espaço. E isso ninguém repara. Isso aqui, na minha humilde opinião, é o que tem de pior nesse tipo de crime. A sociedade não perdoa. Tá? E é claro, para fechar, nós temos também a possibilidade de indenizações. Como assim indenização? Para o contador, que era inocente, eventualmente teve a sua inocência reconhecida, e agora ele vai ser indenizado pelo Estado. Que nada, vocês não têm direito a indenização nenhuma. Se havia indícios de que um crime tinha acontecido, provas de que o crime aconteceu, indícios de autoria, indenização é zero. A indenização que eu falo aqui é aquela que algumas empresas, por vezes, pleiteiam contra os senhores.
Qual é o argumento, por vezes? Eu não tenho conhecimento técnico. Eu estou tocando a minha empresa aqui com base na experiência que a vida me deu. Quem tinha conhecimento técnico para fazer toda a escrita contábil, para apurar a responsabilidade fiscal da minha empresa, era o contador. Ele cometeu esse erro e olha a dor de cabeça em que ele me enfiou. Eu quero uma indenização desse profissional. Todo mundo aqui sabe, estava na faculdade, na grade curricular de vocês, que existe essa possibilidade. Todo aquele que por ação ou omissão, mediante ato ainda que culposo, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Não é verdade? E para provar que eu não estou mentindo, aqui, ó, ação de indenização, responsabilidade civil do contador. Uma vez comprovado nos autos que a atuação do fisco teve como causa principal o erro nas informações prestadas, por evidente que a responsabilidade pelos danos decorrentes deve recair sobre o profissional contábil que não desempenhou adequadamente seu mister, tendo agido com imperícia e negligência. Configurada a prática de ato ilícito culposo pelo réu, deve o mesmo responder pelos danos decorrentes de sua conduta, os quais incluem ressarcimento dos valores pagos pela autora a título de multa ao fisco pelo não recolhimento dos tributos, bem como dos juros aplicados pela inadimplência. Tá aqui. Isso aqui não é caso isolado, não. Qualquer um aqui que for pesquisar responsabilidade civil de contador, imperícia, negligência, enfim, em qualquer tribunal do país, vai encontrar esse tipo de decisão aos montes. Então, muito além da responsabilidade criminal, nós também passamos pela responsabilidade civil. Tudo isso pesa sobre a cabeça do profissional. E para evitar tudo isso, esse é o momento em que vocês podem respirar. E para evitar tudo isso, o tal do compliance. O que é esse tal desse compliance? Para não ficar gastando inglês aqui, compliance não é nada mais, não é nada menos do que conformidade. É um nome bonitinho que deram para postura de quem segue regras. Compliance é seguir regras. Todos nós aqui, todo santo dia, seguimos regras. Compliance é isso. Ah, mas já me falaram de compliance trabalhista, me falaram de compliance criminal, me falaram de compliance civil. Compliance é uma coisa só. É obediência a regras. No momento em que você observa essas regras, você está cumprindo, atendendo ao chamado programa de compliance. É claro que alguns lugares estruturam programas para procedimentalizar algumas condutas, alguns comportamentos, alguns procedimentos e, com isso, evitar que ilícitos acabem se configurando. Mas compliance a ferro e fogo não é nada mais do que obediência às regras. Em matéria de compliance, os senhores têm um órgão muito atuante. Por que eu digo isso? O CFC, o CRC, enfim, estabelecem diversas regras para orientá-los no exercício de suas profissões. Tá? E eu já ouvi de alguns colegas, e não desmerecendo eles, mas eles já comentaram comigo em certa passagem que o CFC, os CRCs, por vezes, usurpam competência que são de outros órgãos. Por exemplo, é competência do COAF apurar a ocorrência de lavagem de capitais. É atribuição da CGU verificar a ocorrência de corrupção. É atribuição da Receita Federal constatar a sonegação. E se a gente for olhar para o CFC, tem resolução que trata a respeito de cada uma dessas situações. O CFC está usurpando competência de outros órgãos, não é verdade? De jeito nenhum. Tá? O que o CFC, o que o CRC fazem são, e não é puxando a sardinha porque o pessoal do CRC está aqui, tá? Mas o que esses órgãos fazem é auxiliar na interpretação das normas que indicam as situações em que cada um desses crimes se configura, para auxiliar que os profissionais que a eles estão vinculados evitem de praticar ou de serem implicados na responsabilização por esse tipo de conduta. Então, o que nós temos dentro do CFC, dentro do CRC, são normas que vão direcioná-los para evitar que ocorra a responsabilização de vocês por lavagem de capitais, por corrupção, por sonegação. Carrasco, você já falou de lavagem de capitais de forma superficial no começo, falou bastante de sonegação, de corrupção ainda não falou, não vou aprofundar também. Mas em que situações que se caracteriza uma lavagem de capitais? Olha, essa é uma matéria que a gente pode tratar, quem sabe, no encontro futuro. Mas, para quem é curioso, fica aqui uma sugestão de leitura. Tá? 0800 isso aqui, é gratuito. Casos brasileiros de lavagem de capitais. Peraí, você está me trazendo aqui um livro que vai falar
Quando que eu tenho configurado uma lavagem de capital? Vai ter exemplos aqui? Sim, vocês vão ter vários exemplos aqui. Inclusive, eu li isso aqui de ponta a ponta. Foi minha leitura de cabeceira por um tempo. E teve alguns casos que eu falei, olha, eu nem sabia que dava para fazer desse jeito. Então, então, é bem bacana. Por que é bem bacana? Para aprender a praticar lavagem? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. É bem bacana para a gente se prevenir contra situações de risco. Tá? Eu estou vendo que às vezes está caindo aqui, que talvez o pessoal não esteja conseguindo escanear o QR Code. Depois eu deixo disponibilizado a apresentação para compartilhamento sem problema algum. Enfim, é uma leitura bem interessante, tá? E ó, os casos são curtinhos, uma página e meia cada um, tem um sumário que direciona bem bacana dentro da obra. Fica a recomendação de leitura, tá? Gratuita, para quem tiver interesse em entender um pouco mais de que forma que a lavagem de capitais ocorre. Avançando. O que a gente tem que fazer, então, para evitar de ser responsabilizado por quaisquer desses crimes que foram mencionados na noite de hoje? Bom, o básico funciona e funciona muito bem. Se tem uma coisa que as resoluções do CFC batem, se tem umas coisas que eu sempre bato nas palestras, são para evitar a responsabilidade criminal, um contrato de prestação de serviços bem redigido, assinadinho, ao lado de uma ABR, bem executada, é sensacional. Por que eu digo isso? Infelizmente, a grande maioria dos contratos hoje, de profissionais da área contábil, são genéricos. Por exemplo, a cláusula que define objeto de contrato constitui objeto do presente contrato, a prestação de serviços de contabilidade em geral. Ponto. Tudo. Né? Fazer um detalhamento do objeto do contrato e estabelecer algumas outras cláusulas, no final vou fazer algumas sugestões de cláusulas, acaba sendo um auxílio tanto para o profissional da contabilidade na hora de exercer sua defesa. Principalmente porque, dentro do contrato, eu vou ter, dentre outras cláusulas, aquela que estabelece a obrigação de fornecimento da carta de administração. Todo mundo aqui conhece, né? Afinal de contas, na grande maioria das vezes, é o próprio contador que faz essa carta e manda para o empresário assinar, que é a carta na qual o empresário assegura que a empresa dele tem procedimentos sérios, que está dentro dos conformes e assume toda e qualquer responsabilidade por ingerências que eventualmente ali forem constatadas. Nós temos também a possibilidade de menção a regras da LGPD. Mas por que a LGPD é interessante, Carrasco? Lembra lá no começo que eu falei para vocês de crimes que são cometidos no âmbito de um processo falimentar? Divulgação de segredo, divulgação de informação sigilosa? Não é raridade de onde eu venho, não sei se aqui acontece, mas é muito comum o empresário pegar, por exemplo, e mandar por WhatsApp mesmo o dado de toda a folha de pagamento para o escritório de contabilidade fazer lançamento. Toda a folha de pagamento, com o CPF de todo mundo. E se ocorre um vazamento disso? Quem que vai ser responsável? E a folha de pagamento é um dos documentos, vamos lá, que pode causar menos dano dentre tantos outros que os senhores operam. Cláusulas de LGPD bem redigidas, estabelecendo quais são as formas de comunicação e isenção de responsabilidade, pode tirá-los de uma bola dividida. Mais do que isso, nós temos também a lei de associação criminosa, que vai estabelecer uma série de padrões de comportamento, em especial no que diz respeito a crimes de corrupção, e a nossa lei de lavagem de capitais. Essa lei de lavagem de capitais foi regulamentada por vocês na resolução 1721. Essa resolução estabeleceu essencialmente a forma de vocês cumprirem duas obrigações: fornecimento da comunicação de ocorrência e fornecimento da declaração de não ocorrência. O que é isso? Toda vez que o contador se depara com uma operação suspeita, que tipo de operação suspeita, Carrasco? Recebimento de valores em espécie no montante de R$100 mil, por exemplo. Ele tem a obrigação legal e com ele mesmo de comunicar esse tipo de situação. Carrasco ao cliente, pelo amor de Deus, não. A comunicação é feita aos órgãos oficiais, é feita aqui através... Eu coloquei até os links ali embaixo para que vocês possam acessar. Essa comunicação é feita por dois, sonegação, enfim, qualquer desses listos econômicos. Só isso. E daí comunicar o cliente. Pelo amor de Deus, não comuniquem o cliente. Tá? A menos que vocês queiram briga feia. Isso é sigiloso. O COAF não vai divulgar minha identidade de jeito nenhum.
Isso tem duas finalidades: apurar a ocorrência do crime e resguardar vocês de uma eventual implicação criminal. Agora, vá lá. Isso aqui é uma ferramenta que é para ser utilizado com sabedoria, né? Carrasco, eu tenho 200 clientes na minha carteira, vou comunicar todos. Vou me prevenir de ponta a ponta. Assinou o contrato de prestação de serviço, já vou comunicar, ó, pela cara, vai aprontar. Não façam isso. Aí, eventualmente, vocês vão ter uma dor de cabeça com o COAF, vai ter uma sançãozinha administrativa, porque isso está sendo feito única e exclusivamente para prevenir vocês contra qualquer responsabilidade. Não para o objetivo maior e mais nobre, que é apurar a ocorrência de um crime. Tá? Essa comunicação não é divulgada ao cliente. Ele vai tomar conhecimento só da existência da investigação e não vai nunca saber de onde que partiu a denúncia. Tá? É uma ferramenta importante para prevenir responsabilidade do contador. É uma ferramenta importante para a sociedade como um todo, porque vai ajudar a detectar quem é que está praticando esses crimes de colarinho branco. E quem é que está obrigado a fazer as comunicações? Praticamente todo mundo. Tá? Olha só, é obrigado a fazer essa comunicação todo mundo que execute ou preste serviços de escrituração contábil e fiscal, bem como de assessoria, consultoria e auditoria de natureza contábil, nos seguintes segmentos: de compra e venda de imóveis, gestão de fundos, valores imobiliários ou outros ativos, abertura ou gestão de contas bancárias, poupanças, investimentos ou de valores imobiliários, criação, exploração ou gestão de sociedades de qualquer natureza, fundações, fundos imobiliários, financeiras, societárias ou imobiliárias e de alienação ou aquisição de direitos sobre contratos relacionados a atividades desportivas ou artísticas profissionais. Praticamente todo mundo que atua como contador é obrigado a fazer essas comunicações. E aí poderia surgir a pergunta: e qual é o ônus de eu não fazer essa comunicação? O ônus é esse aqui, ó. Advertência, que é basicamente uma bronca, faça a comunicação. E uma multa. A multa eu acho bem tranquila, tá? A multa vai ser o dobro do valor da operação, eventualmente o dobro do lucro real obtido, e em alguns casos ela pode chegar, o valor que aqui todo mundo tem no bolso, a 20 milhões de reais. Leve, né? Além disso, inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos, cassação ou suspensão de autorização para o exercício da atividade. As providências, as sanções são pesadas. Eu acabei não mencionando. Dentre as medidas cautelares pessoais que podem ser adotadas lá no começo da investigação, a gente tem a suspensão do exercício da atividade profissional. Tá? Isso aqui tudo, sanção para quem eventualmente pratica, aliás, deixa de fazer a comunicação. Tá? E como é que a gente evita esse tipo de situação? Novamente, eu sei, vocês sabem, nós sabemos que não dá para ler. Mas isso aqui é só uma ilustraçãozinha, tá? Dentro da NBR 1271, se não me falha a memória, vocês têm um verdadeiro guia para uma abordagem baseada em risco, a tal da ABR. O que é uma abordagem baseada em risco? Ela é diferente da abordagem baseada em regras. A abordagem baseada em regras é você seguir as regras e se portar de acordo com elas. A abordagem baseada em risco ela é mais abrangente. Ela exige que você examine o contexto, julgue o risco da operação diante da qual você está e avalie se é o caso de você assumir aquela operação ou não. Em linhas gerais, dentro dessa ABR, vocês encontram diretrizes para avaliar o risco que cada cliente traz para a operação de vocês. Uma coisa é vocês abrirem uma empresa para uma pessoa que é conhecida de longa data, que tem uma fonte estável de recursos, que vocês conhecem todo o histórico familiar. Outra coisa é vocês abrirem uma empresa para uma pessoa que mora em um outro país, sendo que essa empresa vai realizar operações com paraísos fiscais e por aí afora. Cada tipo de operação tem um grau de risco. E mapear isso é essencial na hora de vocês decidirem se vão continuar com o cliente, se vão contratar aquele, entre aspas, contratar não, né? Se vão prestar serviços para aquele cliente ou ainda se vocês vão demitir um determinado cliente. E aí a gente chega na parte que talvez seja mais importante da noite de hoje. Como se proteger? Tá? Primeiro, o arroz com feijão funciona e funciona muito bem. Manter em dia toda a documentação, toda a comunicação que vocês mantiverem com o cliente. Hoje é muito complicado a gente deixar salvo em um único lugar
toda a troca de informações que acontece entre profissional contábil e cliente por conta de facilidades do WhatsApp, não é verdade? Quem aqui nunca recebeu um documento do cliente por WhatsApp? É muito conveniente. A pessoa está ali no computador, só arrasta o arquivo para a tela do WhatsApp e pronto, fez o envio. Isso é um problema. Os escritórios de contabilidade muitas vezes têm se preocupado em criar sistemas próprios para a troca de informação. Alguns exigem que isso seja feito exclusivamente através de e-mail. Ok, é menos custoso e igualmente seguro. Outros exigem a utilização de verdadeiras plataformas de troca de informação. Manda o link para o cliente acessa o link, faz o carregamento do arquivo e fica tudo registrado por ali. Isso é essencial. Tá? Indo um pouco mais adiante, tomar muita cautela na hora de fazer a reorganização, fusão de empresas. Por quê? Nesse momento aqui, costuma acontecer de as pessoas que ocupam a posição de efetivos administradores migrarem da posição de sócio para administradores não sócios. Como assim? É nesses momentos aqui de fusão, organização, reorganização, em que uma empresa numa situação delicada acaba saindo das mãos de quem era o responsável por toda a dor de cabeça e indo parar nas mãos de um terceiro que por vezes é o tal do elemento cítrico, né? E aí fica ali no contrato social como administrador não sócio, quando não atua ainda só através de procuração, um terceiro. Aqui eu já falei, a razoabilidade nas comunicações do COAF, e uma operação muito comum. Todo mundo, ou quase todo mundo aqui, já ouviu falar de um precatório sensacional emitido pela empresa, pela Princesa Isabel, que hoje está valendo não sei quanto corrigido, que você pode comprar com deságio de 90%, utilizar numa transação, para ter mais um deságio de 80%, no final das contas você estava devendo 10 milhões de tributo, o fisco vai ter que te pagar 10 milhões por causa daquele precatório. É verdade? Intermediar operações com precatórios é um erro gravíssimo que contador não pode cometer. Compra de precatório é um problema. Tem muito precatório frio no mercado. Se você utiliza um precatório frio para fazer frente a um débito tributário, por exemplo, o que acontece? Você está fornecendo um recurso inidôneo para baixar uma dívida e, via de consequência, está contribuindo para a prática do crime de sonegação. Então, muito cuidado ao operar com precatórios. E aí a parte crítica. Nunca, jamais, em hipótese alguma, e para quem não entende português, never, aceitem aconselhar, assumam a responsabilidade por aconselhar um empresário dentro de sua atividade. Como assim? Se o empresário vir até vocês e falar, olha, não tenho caixa suficiente para pagar tudo. O que eu priorizo aqui? A decisão é de Vossa Excelência, pelo amor de Deus, eu sou só o contador. Não tomem decisões dentro da empresa. A atividade de vocês tem que ser pura e exclusivamente técnica e deve estar pautada dentro dos limites do contrato de prestação de serviços. Por que eu digo isso? É quem tem poder de mando, quem tem poder de administração, quem tem poder de decisão dentro da empresa é que vai ser responsabilizado por crimes tributários. No momento em que o contador vem e diz, olha, esse lançamento tem que ser realizado dessa forma, a gente pode aplicar essa tese administrativamente aqui, ele está assumindo um risco absurdo. Não cabe ao contador tomar decisões de gestão dentro da empresa. Cabe a ele orientá-la em relação à parte técnica. Essa é a incumbência do contador. No estrito exercício de sua atividade, não tem como... Exercício estrito e correto de sua atividade, não tem possibilidade de o contador ser responsabilizado criminalmente. Agora, ao se extrapolar esse limite, e a linha que separa essa atuação de uma atuação exacerbada é tênue, o contador vai sim correr o risco de ser responsabilizado junto com aquele empresário. Porque a empresa não estava bem das pernas, então junto com o contador a gente decidiu pagar funcionário primeiro e deixar tributo para um segundo momento. É o suficiente para muitas vezes trazer o contador para dentro de uma investigação e, em alguns casos, até mesmo para dentro de um processo criminal. Indo um pouquinho mais adiante, ainda dentro dessa parte, aconselhamento fiscal. Muito cuidado. Nós temos N milagreiros e, como já foi dito aqui mais cedo, e também
consultorias que nem mereciam ser chamadas de consultorias, vendendo verdadeiros milagres, né? Olha, a tua carga tributária aí eu consigo reduzir em 90%. O que tem que fazer? Não, eu faço uma operação ali na parte administrativa, não precisa nem entrar com processo, nada, vou reduzir o tanto que você tem que arrecadar de tributo aí. Mas é de imediato? Do mês para o outro, você vai ver só, vai começar a zerar tudo. Vai lá, zera a documentação contábil, zera as comunicações, sem tributo a recolher, que maravilha, né? Faz a operação com o token do empresário, do contador, enfim, zerou. E aí? Isso vai explodir cedo ou tarde. Essa parte de aconselhamento fiscal é um problema. Quando o contador resolve recomendar que uma, entre aspas, tese seja aplicada administrativamente, ele está assumindo um outro ônus. Como eu falei mais cedo, em matéria tributária nós temos um verdadeiro manicômio no nosso país. Quem aqui vai aceitar aplicar administrativamente uma tese discutível que eventualmente pode vir a desencadear uma autuação perante a Receita e mais tarde pode vir a ser considerada sonegação? Tese tributária, está inclusive ali no próximo tópico, é uma coisa que, em regra, só se aplica após uma decisão judicial favorável. É dizer, e para isso vocês têm voz ativa, se em um determinado momento um cliente vier até vocês e falar: doutor, vieram aqui me ofereceram uma tese, vai reduzir em tanto a minha carga tributária, posso aplicar? Como que vai aplicar? Não, recomendar administrativamente. O papel de vocês aqui não é endossar. Tá? É falar assim, olha, por sua conta e risco, decida se você quer aplicar ou não. E vendo que aquela tese está nitidamente inviável, nada impede o contador de contra-recomendar que o empresário faça uso dela. Nada impede que vocês emitam um parecer, enviem um e-mail, enfim, se posicionem contrariamente à utilização daquele raciocínio que foi proposto ao empresário. Por quê? Se aquilo for utilizado, eventualmente o responsável técnico vai ser chamado a prestar esclarecimentos. E nesse momento, aquele e-mail do, olha, não faça, mas se fizer por sua conta e risco, é uma baita de uma carta para se salvar. Para finalizar, eu falei para os senhores que, ao final, eu ia mencionar as cláusulas que eu considero importantes para que existam dentro de um contrato de prestação de serviços. Tá? E vou fazer isso agora. Todo contrato de prestação de serviços deve contar com aquelas cláusulas básicas que são importantíssimas, né? Identificação de partes, objeto, obrigações de cada uma das partes. Não se pode esquecer também dos honorários. Mas além dessas cláusulas, nós temos várias outras. Tá? Segurança nas comunicações financeiras. Isso aqui é importante até para que vocês evitem ser lesados dentro de seus próprios escritórios. De que forma que vocês recebem seus honorários hoje? É via Pix? É via boleto? Está especificado no contrato de que forma que esse recebimento se dá? O que garante que amanhã ou depois uma pessoa não vai clonar um número ou não vai se fingir, não vai se passar por vocês e mandar um boleto para o cliente? O que garante que esse cliente não vai entrar com uma ação indenizatória contra vocês porque vocês não estabeleceram um canal seguro para o tráfico dessas informações? Cláusula de segurança das comunicações financeiras. Além disso, políticas de compliance relacionadas a cláusulas anticorrupção, proteção de dados da LGPD, comunicação entre as partes, o mecanismo que deve ser utilizado para que uma informação seja passada do escritório para a parte e outra da parte para o escritório. Vale dizer, no momento em que vocês estabelecem o veículo que deve ser utilizado para a troca de documentos, de informações, vocês também têm que estabelecer que, se o cliente não observar esse mecanismo, esse veículo, ele está eximindo vocês de qualquer responsabilidade decorrente de vazamento de informações. Olha só, eu só recebo informação via e-mail. Você me mandou informação via WhatsApp, você assumiu o risco. No nosso contrato foi combinado que o nosso único mecanismo de troca de informações era e-mail, ou era o meu software, ou era a minha plataforma. Enfim, avançando, questão da rescisão contratual. Em que circunstâncias o contrato pode ser rescindido? E muito se pergunta, tem um prazo mínimo dentro do qual eu tenho que continuar prestando serviços ou não? Não me recordo de nenhuma norma estabelecendo um prazo mínimo. Né? Passados 30 dias, faz a comunicação, faz a rescisão.
Estabeleça de que forma que vai ocorrer, inclusive, a transferência de responsabilidade. Traga na parte financeira garantias contratuais. Por exemplo, tem alguns escritórios que exigem um fiador para os contratos. Perfeitamente possível, não tem problema nenhum. Avançando, cláusulas de não aliciamento, uma proteção adicional para os escritórios de contabilidade de vocês. O cliente de hoje, amanhã, pode não ser mais cliente, mas pode ter simpatizado com o funcionário do escritório, leva embora, prejuízo. Além disso, sigilo. Todas as informações trocadas entre vocês e os clientes, todas, devem ser sigilosas. Foro eletivo, cláusula arbitral, dentre tantas outras. Essas cláusulas aqui, cláusulas gerais, são básicas para qualquer contrato de prestação de serviços na área contábil. Tá? Ah, mas eu dei uma olhada no modelo da internet e não tinha várias dessas cláusulas. Tudo bem, mas essas cláusulas aqui, cláusulas que versem a respeito desses assuntos, são aquelas que vão colocar uma proteção efetiva a vocês no exercício da sua atividade profissional. Associem o contrato de prestação de serviços com o cumprimento da ABR e a chance de vocês serem implicados e, vamos lá, denunciados pela prática de qualquer crime, e isso eu falo assumindo que haja uma conduta lícita, né, por detrás de tudo isso, é mínima. Não há como a gente se blindar contra a responsabilidade criminal. Se qualquer pessoa vier aqui e falar, vou ensiná-los a se blindar contra a responsabilidade criminal, sigam essas 3 regras que vocês jamais vão ser processados criminalmente. É mentira. Isso não existe. Mas há como se prevenir, há como criar mecanismos de redução de risco. E isso pode ser feito com 0 investimento. O que é necessário? Um contrato de prestação de serviço bem estruturado e observância à NBR. Isso vocês podem aplicar. Sair daqui hoje, chegar amanhã nos escritórios de vocês e aplicarem de imediato. Tá? É claro, não vamos esquecer das comunicações ao COAF, que são importantes. Com isso dito, eu vou encerrando por aqui. Me coloco à disposição para tirar... Respirem. Me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida que porventura possa surgir. Agradeço uma vez mais a presença de todos. E é isso. Boa noite. Alguém deseja fazer alguma pergunta para o Marcos? Não? Então, Marcos, muito obrigada. Bem-vinda, é a primeira vez em Palmas? Gostando? Ah, que bom. Amanhã vai caminhar na Praça dos Girassóis com a Mageldo, né, Mageldo? A gente agradece a presença de todos vocês, encerramos esse evento, esperamos que todos os profissionais presentes tenham superado, né, suas expectativas, e com esse tema de segurança profissional. Agradecemos mais uma vez ao CRC, muitíssimo obrigado, acho que é uma primeira, né, dessas parcerias nossa, né, Mageldo? E a todos desejamos uma boa noite, estamos à disposição de vocês lá de frente à Van, no Sebrae, no atendimento. Qualquer contador que desejar participar do núcleo do Empreender e saber mais informações, nos procure por mim, que a gente vai estar lá à disposição. Tá? A todos, boa noite, muito obrigada.